Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Hoje estou aqui muito feliz porque vamos ter não só uma história de mudança de vida muito interessante para contar, mas porque vamos abordar um tema que me interessa bastante e que eu acho muito importante. Vamos falar de infância, de crianças, de parentalidade, de adultos e, sobretudo, de mudança de mentalidade e de consciência em relação à forma como educamos as nossas crianças, que serão os adultos da amanhã. Dou assim as boas-vindas ao querido Nuno Martins. Olá, muito obrigado pelo convite, antes de mais. É um prazer também estar aqui no Reatravessar. É um prazer ter-te aqui, até porque é mesmo isso que te disse agora quando estavas a chegar. Eu acho que este tema é assim super, super importante e, portanto, vamos com certeza dar aqui muitas luzes a muita gente. Então, Nuno, vamos começar assim pelo início. Pode ser lá quando o Nuno era pequenino, o Nuninho. O que é que o Nuno queria ser quando fosse grande? Olha, para ser franco, a única ideia que eu tenho é que sempre gostei muito de fazer desporto. E a minha ideia passava um bocadinho como grande parte dos rapazes por ser futebolista, talvez. Mas não era nada assim muito vincado. Nunca foi muito focado enquanto criança num objetivo, quero ser mesmo e o que é que eu tenho que fazer para lá chegar. Tive uma infância muito feliz, sou filho único e portanto, tenho ótimas recordações da minha infância e acho que nunca projetei muito aquilo que quereria ser, portanto fui-me deixando levar. Que bom. Fazias o que as crianças fazem, que é estar à vontade sem pensar brincar, muito no futuro. ser sem grandes preocupações com o que é que... Não tenho mesmo minimamente aquela ideia, não, eu sempre quis ser isto. Não é verdade, portanto... Acho que se calhar só mais tarde talvez é que tenham começado a surgir aí algumas ideias, mas claro. não muito cedo. Não tinhas. E depois como é que tu chegaste? Portanto, tu foste jornalista, sei que já lá vamos chegar, sim, não é? Foi assim a tua carreira de jornalista. Como é que tu chegaste aí? Houve uma altura que começaste a estudar certamente comunicação, não é? Talvez? Conta-nos lá, como é que tu chegaste ao jornalismo? É curioso porque quando fiz os chamados testes psicotécnicos, deram-me ali algumas luzes de que deveria seguir o caminho da comunicação. Ou por aí, já estava em humanidades, como se chamava na altura, não sei como é que agora se chama, já estava muito focado nessa área, portanto, pelo menos a minha vocação estaria nesta área da comunicação. Era como eu, eras humanísticas, não é? Sim, humanísticas. Era área D, lembro-me perfeitamente. É verdade. Mas eu lembro-me que até muito próximo, se calhar, da minha maioridade, eu não tinha muita ideia do que é que queria ser, na verdade. E, portanto, acho que me fui deixando levar um bocadinho na onda, até às vezes as influências familiares, o que é que eu devo fazer. Lembro-me que houve uma altura em que pensei ser professor de Educação Física e, portanto, lá está o desporto. Gostava de ir para o curso de Educação Física, deve ser interessante. E lembro-me perfeitamente de um argumento que usaram os meus pais que para mim foi decisivo. Isso é só matemática. Ora, eu quando ouvi a palavra-chave disse, não, então não vou por aí. E então acabaram também por me encaminhar um bocadinho para o direito. Eu lembro-me de concorrer à Faculdade de Comunicação Social em primeiro lugar, com o direito em segundo lugar, e não tive nota para entrar na altura em Comunicação Social. Na altura era uma nota mais alta para entrar em Comunicação Social do que era para direito. Acho que agora está um bocadinho invertido. E para não ficar um ano parado, aceitei o tal conselho. Mas porquê é que não vais para direito? Depois tens montes de saídas... e o teu amigo X e Y também vão, porque é que não vais? Ok, pronto, fui para direito. Exato. E foram ali 5 anos em que eu senti que por um lado não era ali o meu caminho, mas já que aqui estou, vou até ao fim. Sempre fui bom aluno também, sempre fui muito certinho e, portanto, enfim, acabei ali por cumprir aqueles 5 anos de curso. Acho que aqui entre nós, acho que só fiz o curso graças à equipa de futebol da faculdade. Lá vem outra vez o desporto. Encontrei ali o meu escape e o meu grupo e portanto acabou de ser ali a forma de eu depois conseguir suportar aquilo que na verdade era um curso que não me disse muito. E portanto eu acabo de fazer o curso e ainda fui fazer o estágio de advocacia, mas senti que não era aquilo. Percebeste cedo que não era por ali, percebi. Que é bom, não poupaste ali uns anos a trabalhar. Sim, foi muito difícil fazer o curso, as orais eram horríveis, eu odiava falar em público, enfim,
Foi muito difícil fazer aquele curso. E no estágio de advocacia também percebi processos e burocracias, não é comigo. Que não era para ti. E depois eu não acredito em coincidências, mas só hoje é que faço esta leitura. Na altura surge a hipótese de fazer um curso de comunicação social. Curiosamente, acabei por, ao mesmo tempo que fazia advocacia, ir fazer esse curso de comunicação social, porque tinha uma carga mínima de estágio de advocacia, tinha muito tempo livre. E então era muito engraçado, porque de manhã ia para o Tribunal da Boa Hora, por exemplo, fazer de fato e gravata, fazer julgamentos de crime, por exemplo, e depois ia para o carro, mudava de roupa, punha a t-shirt e os ténis e ia para o jornal A Bola. Foi onde eu comecei no jornalismo, quer dizer, isto era uma dualidade quase de personalidades. Exato. No próprio dia. E então começo aí a entrar no jornalismo e as coisas começaram a correr muito bem. Aí, há muito pouco tempo já tinha ali, umas responsabilidades boas, foram-me dando sempre muitas oportunidades, e há um momento em que eu tenho que escolher, em que me encostaram à parede, tens que escolher, não podes estar nos dois lados, e a escolha foi simples, é o jornalismo. Claro, porque era o que tu gostavas. Sim, claramente. E portanto foi muito fácil deixar o resto de lado e aproveitar essas oportunidades. E depois foi sempre, acho que tive ali uma subida muito meteórica. Começaste na Bola, no jornalismo desportivo, bola, então. Sim, eu achava que já tinha chegado ali ao meu lugar de sonho. Quem gosta de desporto e ainda por cima gosta de escrever e de comunicação. E chegar ao jornal A Bola, já cheguei, nem preciso já de sair daqui. Mas depois comecei a me desiludir um bocadinho, a perceber que aquilo é tudo muito repetitivo, era sempre a mesma coisa, os treinos e os jogos e os discursos muito básicos e não, isto vou embrutecer aqui. Depois começam a surgir oportunidades que nunca tinha sequer projetado em jornais a fazer outras coisas. Acabei por fazer tudo, jornal, acabei de fazer política, acabei por fazer sociedade, social, trabalhar com famosos e acabei por ir mais por essa área que nunca tinha pensado. Foi? Então correste várias áreas do jornalismo. Corri as várias áreas. Experimentar essa. E aquela que, curiosamente, se calhar contra todas as expectativas, aquela que mais me divertia era trabalhar com as figuras públicas. Foi, que engraçado. Foi muito divertido, sim. Foram 15 anos a entrevistar tudo o que é nome conhecido aí da nossa praça e viajar muito, a passear muito. Foram quase 15 anos muito bons. Olha, foi em revista ou tiveste depois noutros jornais? Sim, trabalhei também em revistas, sim, estive sempre muito ligado a essa área do social e depois fui subindo também, enquanto comecei como estagiário, depois redator, depois cheguei a editor, cheguei a diretor adjunto, portanto fui subindo sempre, portanto acabei por ter ali uma evolução e mergulhei muito a sério nesse mundo. Que giro. Então conta-me agora, esta parte interessa-me. Tu estás assim com uma carreira com um potencial enorme, não é? A subir, não é? A fazer aquilo que tu gostas, que até gostavas, não é? Como é que de repente, ou se não foi de repente, como é que foi que surge esta nova área que tu hoje trabalhas, não é? Que chamamos parentalidade consciente ou parentalidade positiva, não é? Como é que isso acontece na tua vida? Olha, eu costumo dizer que foi uma circunstância que se tornou numa escolha. Porque em 2015, já há alguns meses que já corriam rumores de um possível despedimento coletivo no grupo onde eu estava, trabalhava no Diário de Notícias, na Global Media, portanto já estava a coordenar ali uma equipa bastante grande, era coordenador da área de mídia toda do grupo. E já se falava muito desta possibilidade de se fecharem ali alguns projetos, de haver ali uma remodelação. Bom, as coisas já estavam a ser cozinhadas, na verdade. E de facto há aqui dois pontos que acabam por ser decisivos e que eu ainda hoje às vezes penso neles. Em dezembro de 2014 recebo um convite para diretor de uma das principais revistas de social. E eu pensei, bem, é precisamente aquilo que era o meu objetivo. E, portanto, começo já a fazer planos, começo já a projetar uma série de mudanças. Entretanto, esse contrato não vai para a frente por dificuldades financeiras dessa empresa. Esse contrato cai. Enfim, e passado menos de 6 meses, eu sou alvo desse despedimento coletivo. Portanto, eu e toda a equipa Portanto, são aqui dois pontos em que parece que vamos do céu ao inferno, do possível céu ao inferno ali em 4 ou 5 meses. E, portanto, esse é o ponto zero
da mudança, o despedimento coletivo. Ok. O momento em que eu sou obrigado, no fundo, a parar e a projetar. E agora? Ok. Porque nem sequer tinhas esse plano, quer dizer, era uma coisa que não te passava pela cabeça. Não. Tu estavas bem. Não. Que interessante. É interessante este caso que tu trazes, não é? Porque muitos dos convidados que têm tido aqui são mudanças porque querem, porque não estavam bem, porque havia qualquer coisa que os chamava para outra área. Mas é interessante este tema de uma mudança que, na verdade, não foste propriamente tu que escolheste, não é? Foi uma Sim. circunstância que Embora surgiu. há algo que acho que é importante aqui frisar. Eu não estava propriamente muito satisfeito com a minha situação. Gostava muito daquilo que fazia. Lá está, as entrevistas, enfim. Mas não gostava, enfim, se calhar do ambiente. Algumas pessoas também com quem trabalhava. Portanto, não me sentia propriamente a pessoa mais realizada do mundo. Tinha alguma vontade de mudar, mas se calhar de mudar dentro do mesmo ramo. Ou seja, nunca projetei, não, agora vou... Para outra área totalmente diferente. Não, isso não. Claro. Projetava uma mudança, Claro. mas não no sentido radical de agora vamos mudar aqui completamente Pois. de área. E como é Mas que depois sou surge esta confrontado com área? isso. Como é que surge esta área tão diferente? Porque, na verdade, é uma área bastante diferente daquilo que tu estavas a fazer, não é? Sim, na verdade tem a ver com o nascimento dos meus filhos. Tenho 2 filhos, um menino com 11 anos e uma menina com 7. A fase em que eu atravesso o desemprego coincide também ali com o nascimento da minha filha. A minha filha tinha 1 ano e meio e é uma fase também de grande desafio a nível parental e em que eu atravesso também todas as fases do desemprego, desde o alívio inicial que senti, epá, ainda bem que isto me aconteceu, para já porque venho com uma almofada financeira, portanto vou estar tranquilo, depois porque acredito que vou ter mercado para voltar, porque tenho bom currículo e vou conseguir, isto era a minha expectativa. Depois começo a perceber que, espera lá, estas portas estão-se a fechar. Espera lá, mesmo que eu queira descer aqui uns degrauzinhos, já Não era está tão aqui fácil qualquer como coisa. tu estavas a pensar. Não, e portanto começo a entrar numa preocupação. Tenho 2 filhos, tenho que trazer dinheiro para casa e como é que vai ser? E obviamente isto depois também se reflete nos relacionamentos com aqueles que nos estão próximos. Começamos a ficar frustrados, E portanto eu passei por essas fases todas. Surgem as dificuldades naturais também da parentalidade, se calhar exacerbadas por este contexto, e eu senti que se calhar me faltavam ferramentas a vários níveis para ser pai. E é nessa altura que descubro a disciplina positiva, A disciplina positiva. que é um modelo educativo que mudou a minha vida e que me traz aqui hoje, na verdade. Como é que foi? Foste tirar um curso? Foste aprender sobre isto? Sim, comecei a ler umas coisas sobre este modelo educativo e identifiquei-me de imediato. Foi uma paixão mesmo à primeira vista. Bem, isto é o pai que eu quero ser. Então, se há alternativas aos gritos, aos castigos, às palmadas, e se isto resulta, é isto que eu quero trazer para a minha casa. E então fui à procura de respostas, porque, lá está, enquanto jurista, enquanto jornalista, das minhas vidas passadas, eu costumo dizer que vou na minha 3ª vida. Eu também digo isso. Sou muito cético, não é? Como qualquer jornalista, qualquer jurista. Então depois questionava muito aquilo que li, apesar de me identificar com este modelo, tinha ali de facto algumas interrogações. Então fui à procura das respostas todas, fui tentar perceber como é que podia mergulhar neste mundo da disciplina positiva e fui lá fora estudar. Foi um investimento muito grande foste fora, claro, porque cá fui, não existia cá nada, não? Acredito também fui um pouco pioneiro a trazer aqui este modelo educativo para cá e portanto foi completamente avassalador. Aquilo que eu descobri numa sala em Madrid, a Associação é americana, mas eles dão formações no mundo todo e o mais próximo que encontrei foi em Madrid. Além de encontrar uma mentora incrível, entrar numa sala em que eu era o único estrangeiro e um de 3 homens em 35 quase pessoas. Foi uma coisa, foi completamente avassaladora. Então voltei a casa com uma espécie de mala de ferramentas virtual, como eu lhe costumo chamar, para pôr em prática, para utilizar com os meus filhotes. E depois quando eu começo a ver os resultados... Pois, porque isso deve ter sido muito transformador, não é? Foi de facto, não só para os teus filhos, como para ti, não é? Foi, para mim em primeiro lugar. Claro. Não é? A pessoa que eu sou hoje é muito diferente da pessoa que eu era há 5 anos. Por causa disso. Claro. Há 4 ou 5 anos. E portanto isto transformou-me radicalmente e permitiu-me transformar também a relação com os meus filhos.
Claro. E esta formação que eu fui fazer acabou por ser um 2 em 1, porque não só me permitia trazer estas ferramentas para dentro de casa, mas me habilitava, me certificava, foi uma certificação internacional, me habilitava como formador, como o que eles chamam de Parent Educator, educador parental. Ok, então no fundo ensinas pais a lidarem com crianças de uma forma diferente, é isso? Eu costumo dizer que não ensino ninguém, porque os pais é que são especialistas nos filhos deles. O que faço é, através da partilha de reflexões poderosas e de estratégias e de ferramentas práticas da disciplina positiva, ajudar os pais a compreenderem melhor os seus filhos, também os educadores de infância, os professores, quem trabalha em contexto Também escolar. podes dar então formação a essas... Foi a segunda certificação que fui fazer na área da disciplina positiva que me habilitou então como Classroom Educator, educador em contexto de sala. Portanto, permite-me fazer este trabalho duplo. Exato. Quer com as famílias, quer com os educadores. E a partir daí depois nasce tudo muito naturalmente. Agora tenho que criar um projeto para divulgar isto. E eu nem me lembro de ter parado a pensar como é que vou chamar a isto. Não, Educar pela Positiva. Educar pela Positiva. Vamos avançar. Que é o nome que também está no teu Instagram, não é? Nas tuas redes sociais. Sim. E então, resume-nos um pouco. O que é isto de disciplina positiva e educar pela positiva? Olha, é uma forma diferente de olhar para a educação, desde logo. Olharmos, por exemplo, para os erros como oportunidades. Quando nós falhamos como pais, é a melhor oportunidade que temos para refletirmos sobre aquilo e para mudarmos. E as crianças também, quando falham, a mesma coisa. Claro. E isso aí, deixa-me só fazer um parênteses, porque eu já acho que isso aí já é um avanço gigante, que é quando nós falhamos como pais, que às vezes... E como é que nos sentimos, não é? Claro, porque às vezes a pessoa tomar essa consciência, aceitar essa falha já é um grande passo, não é? Aceitar que falhou, porque somos todos humanos e todos falhamos, não é? E é perfeitamente natural. E aproveitar isso para melhorar, é isso? Eu acho que sentimos um peso muito grande em cima dos ombros, se calhar até mais as mães do que os pais. As mães sentem muito esse peso e nós sentimos os piores pais ou as piores mães quando falhamos. Se nós conseguimos olhar para o erro como uma oportunidade, espera lá, mas eu posso aproveitar este erro, se calhar para pensar em que é que eu podia ter feito diferente, o que é que posso fazer diferente para a próxima. E olharmos também para os erros dos nossos filhos desta forma. Porque é no momento que eles falham que eu tenho a oportunidade de ensinar alguma coisa. Então isto para mim foi... Isto é só uma das ideias que para mim foram transformadoras. E a disciplina positiva permite-nos romper com aqueles que são os dois estilos educativos que nós utilizamos, que são os dois extremos. Nós oscilamos entre o autoritarismo e a permissividade. Ou seja, às vezes até tentamos lidar com as situações a bem. Quando não conseguimos a bem, lá nos sai o grito, lá nos sai a ameaça. Então ficas sem. Claro que e é às vezes comum, lá nos sai a palmada. Isto chama-se autoritarismo. Quando nos cansamos de estarmos sempre a ralhar, deixamos-nos vencer pelo cansaço e saltamos para o outro extremo, que é o extremo da permissividade. Toma lá o tablet, toma lá o lanche. Pronto, não me chateias, toma lá. Não é? Ora, a disciplina positiva vem precisamente para romper com estes dois extremos, com uma ideia-chave, que é de que devemos juntar firmeza com carinho ao mesmo tempo. Ou seja, assertividade, que muitas vezes é necessária, mas nunca esquecermos que devemos tentar respeitar a criança. Nem sempre o conseguimos. Eu nem sempre consigo este equilíbrio entre a firmeza e o carinho. Às vezes eu tendo um bocadinho mais para a permissividade. Outras vezes mais para o autoritarismo. Eu já fiz a minha autoavaliação. Eu, quando não consigo este equilíbrio entre a assertividade e o respeito, eu tendo mais para a permissividade do que para o autoritarismo. Mas é um caminho. Porque fizeste a tua autoanálise e percebes, estás sim, atento a ti. Isso é o primeiro passo para entrar neste caminho que tu segues, é realmente estar atento. Os pais e ter plena consciência. Eu acho que é isto que a disciplina positiva nos ajuda, a termos mais consciência de como é que estamos a agir. Mas aquilo que me verdadeiramente fascina neste modelo educativo é que nos dá ferramentas e estratégias. Porque as pessoas estão muito, muito fartas de ouvir filosofias ou teorias e depois, o que é que eu levo dali? É só um conjunto de reflexões muito bonitas. Quando nas formações as pessoas percebem, espera lá, mas eu estou de facto aqui a levar estratégias para utilizar no meu dia-a-dia. Isto faz-me sentido. Então é isso depois... acredito eu, também pelo feedback que vou tendo das pessoas, é isto que tem feito o projeto crescer como eu não pensava que pudesse acontecer. Nem imaginavas. Não, nem imaginava. E portanto hoje dás formação, dás cursos, ajudas as pessoas a... Sim, acompanho famílias enquanto Kids Coach, foi uma área que explorei também agora mais recentemente e portanto, aliás este ano foi um ano incrível. Este ano de pandemia talvez tenha trazido aqui muito mais preocupação, muito mais procura e foi um ano em que de facto...
tive uma procura como Claro. até agora não tinha acontecido. Quer dizer, Sim. tem sido sempre bastante desde o início, Mas faz sentido, não é? mas cada vez mais. E os resultados, Nuno? Fala-nos um bocadinho. O que é que se sente nas crianças? Que idades é que tu trabalhas? É qualquer idade? E o que é que podemos observar logo do diferente quando se começa a aplicar este modelo? Sim, olha, não existem varinhas mágicas na educação. Eu também digo sempre, quem vem à procura de uma solução mágica, de um estalar de dedos que resolva os problemas, isso não existe. Não é? E eu estaria aqui um bocadinho a vender banha da cobra. Não. O que vamos sentindo é que há estratégias que têm logo um resultado imediato, mas às vezes há avanços e recuos. Ou seja, eu aplico uma estratégia diferente, como por exemplo utilizar uma ferramenta que se chama perguntas de curiosidade, que é, em vez de eu dar o sermão, fazer em jeito de pergunta. Em vez de eu dizer à criança, veste o casaco, que está um frio de rachar lá fora. Eu usar isto em formato de pergunta. Olha, está muito, muito frio lá fora. O que é que precisamos de vestir para não termos frio e não ficarmos doentes? O cérebro da criança já deu a resposta. Já ficou desarmada, não é? Utilizarmos esta estratégia pode ser muito, digamos, quase transformadora quando vemos um resultado imediato. A criança, de facto, deu a resposta e avançou no processo. Então, porque o envolve no processo, não é? Não é uma ordem. Sim, esse é também uma das bases da disciplina positiva, envolver as crianças nas soluções para que elas sintam que fazem parte. Acho que o elemento-chave é conexão. E a conexão deve ser a base da educação. Quando nós conectamos com eles, quando percebemos que por detrás muitas vezes do que nós chamamos do mau comportamento está esta frase: eu sou só uma criança e só quero ser importante para ti. Quando nós percebemos qual é o grito de socorro que está por trás do grito deles ou do mau comportamento, quando conseguirmos de facto atender a essa necessidade, porque há sempre uma necessidade por trás de uma frustração. Vamos explorar um bocadinho mais. Eu acho que isso é tão importante, não estás a dizer os porquês das coisas, não é? Achas que há muito isso, não é? Que as crianças estão só a querer ser amadas? Sinto isso, sim. Sinto que olhadas, sobretudo cuidadas, não é? Não há tempo para educar hoje. Os pais hoje estão assoberbados, vivem num ritmo difícil. É fácil também entrar na compensação, na recompensa de tenho pouco tempo para ti, portanto agora faz lá aquilo que quiseres. Por isso é que se diz muito que há uns 40 anos os miúdos não podiam fazer tudo e agora acham que podem fazer tudo. É fruto muito também da sociedade em que vivemos e das dificuldades que os pais hoje têm de estar presentes e de exercerem esse seu poder parental, a sua autoridade, que é diferente do autoritarismo. Eu costumo dizer, eu posso ser o melhor amigo dos meus filhos, mas há aqui um papel diferente e eles têm que perceber que eu sou o pai deles também, ao mesmo tempo. Mas as duas coisas eu acredito que são compatíveis. Mas às vezes não é fácil encontrar este equilíbrio também, muitas das vezes. E aquilo que eu tenho sentido é que os pais hoje sentem-se muito perdidos, muito culpados, e depois é por isso que também procuram depois ajuda e procuram alternativas. Mas mais as mães que os pais. Mais as mães? Os pais ainda estão aqui numa percentagem de... Também é um tema giro que eu queria falar contigo. Tu foste muito corajoso e foste até um bocadinho pioneiro, não é? Nessa altura que foste tirar o curso para Madrid, e até tu próprio referiste que a sala estava cheia de mulheres e eram 3 homens, não é? Foi isso que disseste. E isso é muito claro ainda em algumas sociedades. Eu acho que aqui no sul da Europa isso mais até, não é? Ainda há muito essa ideia. Já é muito menos do que, por exemplo, cultural. nas nossas gerações. Já é muito menos assim, mas ainda há um bocadinho essa coisa de a mãe é que educa. Essa coisa da educação e do afeto é para a mãe, não é? Achas que isso já está a mudar, felizmente, mas ainda se sente? Eu gostaria de dizer que gostaria muito aqui pela positiva de dizer não, isso já mudou. Eu acho que as coisas estão a mudar, já noto os pais mais presentes, mas estamos muito longe de existir um equilíbrio e eu tenho que ser aqui objetivo. Ou posso ser objetivo e dizer que nas minhas formações 5% das pessoas são homens. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. Quando vêm, são os que mais surpreendem. Vêm muitas vezes contrariados. Porque a mulher obrigou, ou porque a mulher... Não, alguns dizem, com graça, eu vim porque a minha mulher me obrigou. Pois. Mas vão em casal. Vão em casal. Alguns vão sozinhos porque a minha mulher não podia, tive que vir, já tinha pago. Exato, que anda cega. O que é engraçado é que invariavelmente são os que deixam melhor feedback. Que interessante. O que é que isto poderá aqui indiciar? Para já porque vêm com expectativas mais baixas e depois surpreendem-se porque são formações muito práticas e com mensagens muito poderosas. Não vêm ali nem com discurso, nem com gráficos, nem com grandes textos. São imagens fortes, são dinâmicas de grupo em que eles se colocam no lugar dos miúdos,
em que eles percebem como é que eles se sentem em muitas situações do dia-a-dia e dizem, é isto que eles sentem. Agora é que me estou a pôr no lugar deles. E então tenho os pais, acabam por se surpreender muito e eu acho que isso é maravilhoso. E eu tenho que reconhecer que eu acho que a questão de eu ser homem e ser pai tem trazido muita curiosidade às pessoas. Porque não é mais uma mãe que vem falar disto. É um pai. Então deixa-me lá ver o que é que este pai... E eu acho que tenho tirado partido disso no bom sentido. Claro. De conseguir capitalizar um bocadinho essa curiosidade. E também, vou-te ser honesta, também quis muito ter-te aqui porque acho que todos temos que tirar partido disso, não é? De começar a cortar com estas ideias feitas que de facto a mulher e a mãe é que têm que ficar um bocadinho a cargo destas coisas. E portanto acho mesmo giro que tu tenhas tido esse pioneirismo de levar isto para a frente. E agora deixa-me só mostrar aqui, porque tu tens um livro onde provavelmente, este livro do Nuno que se chama Educar pela Positiva, que é o nome da tua página no Instagram, é um livro muito prático, é isso, Nuno? Que explica um bocadinho essas estratégias que tu estás a falar. Pode ser uma boa ferramenta para quem está... É um livro muito simples. Eu quis que, por acaso é engraçado, os feedbacks que me dão é um livro muito simples, mas muito rico. Eu tenho sempre, muitas vezes, o feedback é sempre uma frase à volta disto. Muito simples, muito rico, com muitas estratégias. E eu quis que ele fosse simples. Simples não no sentido de simplista, sem sumo, mas que fosse de fácil leitura. Mas é um livro que ao mesmo tempo tem muitíssima informação prática. Tem muitas estratégias, tem muitas ferramentas com casos práticos, onde eu parti também um pouco a minha história enquanto pai e portanto é daqueles livros que eu acho que é de ter na mesa de cabeceira para ir consultando. Claro. Deixa-me lá ver o que é que eu posso aqui aplicar hoje. Que é por aí. Que idades é que estamos a falar, mais ou menos? É que se pode... Olha, é muito abrangente, eu diria dos 0 até à adolescência. Até à adolescência. Porque a maioria dos pilares da disciplina positiva, e lá está, quando eu falo de pilares ou de princípios, todos eles são estratégias e são ferramentas. É isso que é incrível. Quando se falamos de os princípios desta filosofia, estamos a pensar a partir em coisas que não têm aplicação prática. Quando aqui se fala em pilares e em princípios e todos eles são ferramentas, é isso que eu acho que acaba por fazer a diferença, como por exemplo, conectar antes de corrigir. Um dos pilares da disciplina positiva chama-se conectar antes de corrigir. O que é isto? Lá está, é uma ferramenta. Antes de eu corrigir o mau comportamento, aquela atitude menos correta, eu preciso de reconectar com a criança. Se a criança acabou de explodir, ou o adolescente, não adianta eu iniciar o processo de não falas assim comigo, para já imediatamente com isso, porque quem está do outro lado está num turbilhão de emoções difíceis, raiva, frustração, humilhação, e não vai ouvir. A primeira coisa a fazer é reconectar. Olha, já percebi que estás irritado, já percebi que estás... Então eu vou sair daqui para me acalmar, ficas aqui também a acalmar-te e já vamos conversar. Primeiro vamos acalmar, depois vamos iniciar o processo até, no fundo, reconciliar, até corrigir. Isso passa pelo reconectar, derrubar aquele muro que ficou entre o adulto e a criança, derrubar esse muro e começar por validar a emoção. Claro. Olha, eu já percebi que tu estavas muito irritado há bocadinho. Queres falar sobre isso? Foi porque eu não te deixei jogar consola. Eu percebo que jogar consola fosse importante para ti. Eu não deixei por esta razão. E depois, a partir desta validação das emoções, da empatia, pôr-nos no lugar do outro, agora vamos corrigir o comportamento. Lá está, olha, mas também não tiveste uma atitude muito correta para comigo, pois não? Foi uma grande falta de respeito. Dar um tempo, não é? Para eles poderem viver a emoção que estão a viver. É muito importante, porque se nós queremos que a mensagem passe, o cérebro tem que estar preparado para a receber. E o cérebro não pode estar num turbilhão de emoções, o processo de aprendizagem naquele momento é bloqueado. Isto são dados objetivos da neurociência, portanto nem estamos a falar aqui de nada subjetivo. Ou nada esotérico, é algo de facto que é objetivo. Claro, até porque eu estou a ouvir falar e isso é aplicado a adultos, não é? Claro que sim. É igual, não é? Nós estamos a discutir, naquele momento da discussão ninguém consegue ganhar Rita, nada. Se calhar poupávamos tanto em psicólogos se numa discussão conjugal fôssemos capazes de dizer assim, olha, se tu não estás em condições, eu não estou em condições, vamos acalmar e já conversamos. É incrível isso, é incrível. Se nós fizéssemos isto, poupávamos imenso. Às vezes, olha, vamos dar 15 minutos, ou até meia hora, sim. não é? E pelo menos ir revezando esse papel, não é? Um fazer uma vez, outro fazer outra, mas haver sempre um que consegue fazer assim a paragem, não é? Por isso é que a disciplina positiva também é aplicável a adultos. Claro, e por isso é que também deve ser tão transformador quando se começa a estudar estas coisas, não é? Porque todos nós fomos crianças lá atrás e todos nós passamos por isso, não é? E todos nós temos emoções e enfim, imagina. Não, isso que diz é muito interessante porque nós temos que ir buscar a nossa criança interior
para entendermos a criança que temos hoje à nossa frente. E esse processo é um processo inevitável nas formações que eu realizo. É as pessoas irem buscar a sua criança interior, fazerem essa viagem à infância. E é fácil ou não isso acontecer? É difícil. É difícil, É não é? difícil, é difícil. As pessoas fazem essa viagem e eu percebo que é avassalador, eu sinto isso na cara das pessoas e nas reações. São formações muito emotivas, mas não é aquela emotividade à americana, não é de vamos lá fazer toda a gente chorar. Sim. Não, mas são reflexões duras algumas, Claro. no sentido de, por exemplo, refletirmos sobre o que é que nós herdámos das pessoas que nos educaram. Claro. O que é que nós trazemos para a nossa relação hoje enquanto pais com os nossos filhos, daquilo que foi a relação dos nossos pais connosco. O que é que estamos a reproduzir Aquela enquanto repetição, padrão? não é? De padrões, isso é muito... E quando chegamos à interessante. conclusão, pois é, eu estou a agir assim, porque era como o meu pai e a minha mãe faziam comigo. Ora, se eu não conheço alternativas, aquilo que eu vou utilizar é aquilo que eu conheço, é a minha bagagem educacional. Claro, claro. E às vezes é muito inconsciente, não é? É muito inconsciente. Até frases, e todos nós passamos por isso, às vezes dás por ti até a dizer frases construídas que era o que a tua mãe ou o teu pai Igual, diziam, não é? igual. E eles provavelmente fizeram o mesmo com os pais deles. Claro, e os nossos pais fizeram o melhor que podiam e que sabiam, e eu sempre que posso presto uma homenagem aos meus pais, porque são pais fantásticos. Mas lá está, como eu cometo erros, eles também terão cometido erros no caminho deles, não é? Todos nós podemos ou poderíamos ter feito melhor. Eu acho que, sobretudo, esta consciência de que fazemos o melhor também nos deve tranquilizar, e não procurarmos aquela perfeição muitas vezes que tentamos obter. Mas nós, lá está, se eu não conheço alternativas, vamos imaginar, ao grito, ao castigo ou à palmada, como é que eu posso utilizar outras ferramentas? Não, as que eu conheço são aquelas que vêm ao de cima no momento-chave. Claro. Não é? Então eu acho que é um bocadinho esta ideia também deste projeto, é empoderar, é uma expressão que eu não gosto muito, mas na verdade é isto: empoderar os pais e os educadores, para que eles tenham um leque mais alargado de ferramentas para utilizarem no momento. Ou seja, eu uso sempre a expressão do baralho de cartas. Cada um de nós, se calhar, tem meia dúzia de cartas que utiliza, que são, lá está, o castigo, a palmada, a ameaça, a recompensa. Pronto, são estas cartas que nós temos. E eu digo, eu quero que vocês saiam daqui com um baralho inteiro. Claro, com mais opções. Com muito mais. E vocês na altura certa para poderem... Se este ar de trunfo não funciona, se calhar tenho aqui outro para jogar. Então deixa-me cá experimentar. Se isto não dá, porque depois cada criança é única. Claro. Nuno, é tão interessante isso que tu estás a dizer, porque de facto o desenvolvimento pessoal e o autodesenvolvimento é mesmo uma forma que tem que ser o início de tudo o resto, não é? Porque se nós não tivermos, e diz-me se concordas com isto, se nós não tivermos consciência de nós vamos sempre continuar a repetir padrões, quer sejam os padrões que trazemos de trás dos nossos pais ou da escola, ou que seja o que for, não é? Portanto, como é que nós vamos poder educar de uma forma mais consciente outros seres se nós próprios nem sabemos como é que estamos a agir e porque é que estamos a agir assim, não é? Porque é que gritamos assim, porque é que agimos sempre da mesma maneira. Então, no fundo, este teu trabalho também deve ajudar bastante os adultos a ficarem muito mais presentes e pessoas muito mais transformadas e muito mais, adultas, por assim dizer. Sim, é ganhar a tal consciência. Às vezes é engraçado porque estamos no meio de uma dinâmica e eu ouço alguém dizer assim, interromper a dinâmica e mas quer dizer alguma coisa? Já percebi porque é que eu ajo assim. Já percebi o que é que o meu filho me quer dizer com aquele comportamento. Então é muito interessante perceber que de facto as pessoas há ali momentos de grande descoberta, a tal transformação que existe naquele momento. Quando se revela ali quais é que são os objetivos por trás do comportamento, quando revela as mensagens escondidas por trás daquela atitude mais desafiadora, e ter as pessoas, é muito engraçado. Tenho histórias muito engraçadas. Houve uma vez uma mãe, engraçado, num workshop em Ferreira do Alentejo, uma mãe que passou o workshop todo a questionar aquilo que eu dizia. Era professor, era mãe, portanto tinha ali toda a legitimidade e de 5 em 5 minutos interrompia. Não, isso é tudo muito bonito, mas isso na prática tal. Passado mais 5 minutos voltava a interromper. E há um momento em que eu começo a revelar num slide as possíveis razões por trás do mau comportamento. E está tudo em silêncio a ouvir, que costuma ser uma parte muito reveladora, e essa mãe faz mesmo, no meio da plateia, já percebi, a mesma. Mas já percebeu? Nuno, eu falo consigo no fim. Então, essa mesma senhora no final vem ter comigo e diz: Nuno, eu já percebi porque é que o meu filho me desafia.
eu já percebi o que é que ele me quer dizer com aquela atitude, com aquele comportamento. Ele está a chamar a atenção e o objetivo dele é este. Isto é altamente, para mim também, é muito reconfortante. Perceber que estou de facto a conseguir passar estas ferramentas que acabam por transformar as próprias relações, porque é a partir daquela descoberta que aquela mãe vai iniciar um processo de reconciliação com aquela adolescente. No caso era com um adolescente, ou com um pré-adolescente, salvo erro. Portanto, é muito... É um privilégio também que eu sinto todos os dias, e estou muito grato por no fundo, por tudo aquilo que me aconteceu. Claro. Costumo dizer que a melhor coisa que me aconteceu foi o dia em que de facto saí daquela empresa e tive que recomeçar do zero. E às vezes não parece, não é? Às vezes parece que é um momento tão dramático. Sim, com todas as dores de crescimento que tive que passar, porque não foi de facto um processo fácil. Chegarmos ali a um momento em que não sabemos muito bem o que é que vamos fazer, e pensámos um bocadinho nos nossos filhos e como é que eles nos vão ver. Eu passei por todo o processo, não tenho aliás, acho que pode servir também de reflexão a outras pessoas. Passei por todas as dores do processo do desemprego, mas hoje quando olho digo que eu tive que passar por aquilo para me tornar não só na pessoa que sou hoje, mas sobretudo para poder olhar para a vida atual que tenho e para este projeto e dizer, de facto, nunca eu pensei que pudesse ter não só um projeto como este, mas fazer a diferença na vida das pessoas. E isso para mim é uma dádiva para mim, claro. Sem dúvida. E quando tu te começaste a dedicar mais a esta área, as pessoas de modo geral apoiaram-te, ou tu sentias um bocadinho que algumas pessoas... Porque isto é um tema importante, sobretudo quando se muda Sim. de áreas completamente diferentes, e eu sei o que é que estou a dizer, porque eu também venho da comunicação, não é? E venho da publicidade, e mudei para o yoga, que hoje em dia é muito conhecido e é tudo naturalíssimo, mas há 20 anos atrás não é? Era uma coisa muito esquisita, e portanto nem sempre nós ouvimos as coisas que nos ajudam nessas alturas, não é? Pelo contrário, às vezes até temos assim coisas que nos puxam um bocadinho para baixo. Sim. E tu, sendo homem e estando a dedicar-te a uma área, não é? Num país como Portugal, que é muito tradicional, não é? A área da educação, não é? As educadoras de infância são quase sempre mulheres, não é? Deves ter ouvido algumas. Como é que foi isso? Senti-me muito sozinho desde o início do processo. Ainda hoje me sinto um bocadinho sozinho neste processo, apesar de estar rodeado das milhares de pessoas que seguem o projeto e para quem isto lhes faz sentido. Mas eu acho que é natural. Acho que é natural porque as pessoas que estão à nossa volta, quando sentem que falta a segurança, não é? A principal preocupação é um bocadinho essa, não é? E portanto há algumas frases que me marcaram muito na altura, de pessoas muito próximas, e que me pressionaram muito a fazer qualquer coisa. Tens que fazer qualquer coisa, nem que seja ir servir hambúrgueres. Esta frase é uma frase que me marca muito, eu já partilhei esta frase várias vezes. Portanto a necessidade de teres que fazer mesmo alguma coisa pela vida, não é? Eu já tinha este projeto na cabeça e acreditava muito nisto, mas diziam, mas tu vais ganhar, quanto é que vais ganhar a fazer workshops? Era a preocupação, não é? E é legítima e eu percebo e eu consigo compreendê-la, obviamente, mas não é o que eu precisava de ouvir, não é? Obviamente. E portanto acho que foi um projeto muito solitário, e portanto sem falsas modéstias, acho que foi aqui muito graças à minha persistência, à minha resiliência que consegui chegar até aqui. Claro. E portanto é um projeto que eu vejo muito como um bebê, mas que felizmente acabou tudo por fazer sentido, não é? Claro. Obrigada por trazer isso aqui, Nuno, porque realmente esta parte é mesmo muito importante, até porque eu sei que muita gente que ouve este podcast são pessoas que estão em processos de mudança e outras que ainda não estão, mas querem vir a estar. E essa é uma fase que acontece e que acontece a maior parte das vezes, que é nós já termos a decisão, não é? Gostarmos do processo e começarmos a ter vozes que não nos estão propriamente a apoiar, e elas não estão a fazer isso por mal, não é? Estão a fazer porque elas acham que é o correto, mas são vozes que nos estão a puxar um bocadinho para trás. E essa é a fase, não sei se concordas comigo, em que nós temos que ir buscar ali a nossa força e a nossa coragem e dizer, não, eu acredito nisto, eu vou para a frente, porque às vezes essas vozes são muito fortes e às vezes vêm de pessoas que nos são muito próximas, não é? E vão mexer com as nossas inseguranças que todos temos. Não é? Mas também faz parte, e em defesa também dessas pessoas, essas pessoas querem de facto o melhor para nós, e se nós olharmos objetivamente, é natural, não é? Que não foi propriamente o meu caso, porque lá está, eu não decidi trocar um ordenado chorudo e uma posição fantástica, como muita gente, como há quem faça, pelo incerto.
não é? Foi a tal circunstância que depois se torna uma escolha, porque há um momento em que eu tenho a oportunidade de voltar ao jornalismo e eu digo eu já não quero. Aí já não quiseste. Portanto, eu fui testado a todos os níveis para, então, e agora voltarias ou não? Há um dia em que eu vou ao programa da Júlia Pinheiro e ela me pergunta com todas as letras, Nuno, então se recebesse um convite, e aquilo era mesmo uma pergunta envenenada, a forma como ela fez, se recebesse um convite para um projeto na área do jornalismo, assim um projeto pomposo e tal, não voltava? E eu nem hesitei na resposta e disse, não, Júlia, não voltava. Esse já não é o meu caminho. O projeto não estava como está hoje, apesar de já estar, desde o início ele teve sempre assim uma curva ascendente, mas eu naquele momento e noutros momentos em que fui testado, eu tive todas as certezas e todos os sinais, portanto nem houve dúvidas quanto a isso. Agora, eu compreendo perfeitamente quem está de fora pensa, caramba, então mas vais apostar, mas vais fazer workshops ou vais deitar fora, entre aspas, uma carreira de 15 anos em que chegaste àquele patamar e nem sequer vais tentar mais. Eu tentei muito até voltar, depois percebi que as portas estavam a fechar. Claro. Mas também fui percebendo que ainda bem que se fecharam, porque eu também não queria ir por aqui. E portanto, quem está de fora tem uma visão diferente, não é? Como é que tu vais deitar um investimento de 15 anos da tua vida para iniciares, para começares completamente do zero? Portanto, claro. Eu também compreendo, mas não é fácil. Claro. Ver os amigos que dão as palmadinhas nas costas por um lado, ai que bom, mas por outro lado, coitadinho. Ai, não está bem da coitadinho, este teve que ir fazer isto porque não tinha emprego. E depois nem sequer se percebe muito bem o quê, não é? Há casos, por exemplo, com o teu que as pessoas, mas faz o quê? Mas é educação. Pronto, quer dizer, é muito mais, se calhar seria um motivo muito, muito maior orgulho para qualquer pai dizer o meu filho é um advogado de sucesso ou é um jornalista de sucesso do que dizer o meu filho é um educador parental. É o quê? Faz o quê? Pois. Eu percebo isso. Mas olha, abençoado isso tudo, abençoado o momento em que tu tiveste aí a coragem de avançar para a frente, porque o teu trabalho é muito, muito importante, não só porque abre aqui a mentalidade masculina, não é? E há a importância do homem estar mais envolvido, estar mais aberto, não é? De cabeça, até para os seus próprios processos de transformação, não é? Como também, basicamente, tu estás a trabalhar para criar um mundo melhor. Resumindo, eu diria que é isto. Pessoas que fazem o que tu fazes estão a trabalhar para criar um mundo melhor. Porque são estas gerações agora que têm o mundo que vem nas mãos e elas é que podem fazer melhor do que nós fizemos até agora, não é? Eu acredito que sim. Eu termino sempre as formações com uma frase no ecrã que é talvez não possa mudar o mundo, mas acredito que posso tocar o coração de cada educador, um de cada vez. E é mesmo isto. Porque eu sinto essa transformação. E recebo muitas mensagens e muitos e-mails de pessoas a dizerem-me, Nuno, como o seu livro isto e como aquele workshop me ajudou a transformar a relação com o meu filho, e eu acho que não há dinheiro que pague isso. Eu se pudesse fazer isto completamente pro bono, e faço muitas, não divulgo obviamente, mas às vezes dizem-me, Nuno, gostava que viesse aqui fazer uma formação, não tenho dinheiro para lhe pagar. E daí, não é por isso que eu não vou fazer. Arranjamos aqui forma, desde que me pague as despesas, ou arranjo forma, só disso, só para eu não ter assim, uma despesa brutal para ir a Bragança ou para ir... mas de facto eu vejo isto mesmo como uma missão de vida e não é mesmo conversa de marketing, sim, é mesmo, vejo isto como a minha segunda missão de vida, porque a minha primeira é com os meus filhos, e essa missão eu acredito que estou a fazer o melhor possível com erros e com falhas, mas depois também vejo na relação que estou a criar com eles, como esta aposta que eu fiz está a ter frutos. Tenho uma relação incrível, quer com o meu filho, quer com a minha filha. Uma conexão que é inexplicável, e portanto quando eu vejo que isto se reflete diretamente na relação que eu tenho com os meus filhos, eu tenho total confiança e total segurança naquilo que eu estou a passar aos outros pais. Quando eu vejo na minha própria casa que aquilo acontece. Às vezes lembro-me de situações que já me relataram, de as bloggers que, por exemplo, no Instagram e no Facebook mostram que lá em casa é tudo maravilhoso e que se dão todos muito bem, mas depois, quando se vai ver a realidade, andam todos ali à guerra. Eu não tenho uma vida diferente daquela que mostro. Ou seja, o meu relacionamento com os meus filhos, lá está, obviamente com desafios, e eles não são miúdos melhores do que ninguém, e os desafios são os desafios normais também muitas vezes da idade, mas depois a capacidade que nós temos de fazer essa gestão, dar-lhes também algumas das ferramentas para eles também fazerem uma melhor gestão emocional, isso tem sido incrível. E portanto dá-me depois aqui a tranquilidade para todo o resto.
Tão bom. Olha, fico mesmo feliz de podermos estar aqui a passar esta mensagem, Nuno. E agora que estamos aqui assim já a entrar em jeito de remate final, vou-te pedir que me dês um conselho, uma frase, uma dica que tu sentires para as pessoas que nos estão a ouvir agora e que estejam em fases que possam ser até semelhantes àquela que tu tiveste, não é? Um despedimento, ou que estejam a querer mudar, ou que estejam descontentes, enfim, que estejam assim num processo de mudança. O que é que tu lhes dirias? Olha, eu poderia ir aqui para o politicamente correto e dizer, não desistam, acreditem sempre nos seus sonhos, mas não vou por aí. E se calhar vou ser aqui um bocadinho mais arrojado, e se calhar até um bocadinho polémico. Eu diria para ouvirem menos os outros e ouvirem um pouco mais, ouvirem-se um bocadinho mais a si próprios. Isto não significa ignorar aquilo que os outros dizem, porque obviamente é importante e às vezes são importantes, e opiniões também acrescentam. Mas nós, por vezes, quando deixamos de nos ouvir e ouvimos mais os outros, perdemos oportunidades. E eu hoje costumo perguntar a mim próprio, então e se eu não tinha mal nenhum se eu fosse servir hambúrgueres, ok? Mas se eu tivesse ido servir hambúrgueres, será que eu seria feliz? Será que eu me sentiria realizado? Não estaria certamente onde estou hoje. Claro. E foi porque eu disse a mim próprio, não, eu acredito muito neste projeto, mesmo que seja só eu a acreditar, eu acredito muito neste projeto. Enquanto eu sentir que este é o caminho, eu vou apostar nele. Mas pode haver um momento em que eu diga não é por aqui. E se calhar esse era rapidamente, Rita, se me permites, era se calhar o segundo. Eu não gosto muito de falar de conselhos, mas se calhar a segunda reflexão que eu deixo aqui é também percebermos, estarmos atentos aos sinais que a vida nos vai dando e perceber se é por ali ou não. Porque também podemos chegar à conclusão que uma coisa é o sonho, outra coisa é a realidade. Exatamente. E percebemos que e muitas vezes nós queremos seguir o sonho e não temos plena noção de que é mesmo apenas um sonho e que não pode vir a tornar-se realidade. Ou pelo menos para já, não é? Pelo menos naquele momento. E portanto isto não é um caminho fácil. Aliás, antes do projeto Educar para a Positiva, criei um primeiro projeto que se chamava Chupeta VIP. Já era no fundo um embrião, era um site com dicas para pais e para mães, e foi um projeto que não vingou, que não resultou. E houve um momento em que eu investi muito ali do meu tempo naquele projeto, e houve um momento em que eu disse, não, o mercado não precisa disso, isto não faz a diferença na vida das pessoas. E foi preciso abandonar. E às vezes precisamos de fracassar para depois conseguirmos descobrir o nosso propósito. Claro. E portanto, se calhar para terminar relativamente a esta questão, acho que podemos fazer, relativamente a esta questão do propósito, é um termo que eu descobri num autor que gosto muito, que é o Joe Shetty, que é alguém muito inspirador, e ele fala muito disto, do propósito. Fazemos esta reflexão, quem pretende mudar de vida, será que eu já encontrei o meu propósito? E para encontrarmos o nosso propósito precisamos de 2 ou 3 coisas. A primeira é perceber se temos uma paixão. Eu tenho uma paixão? Qual é a minha paixão? Isso quase toda a gente tem alguma coisa que gostaria muito, muito de fazer. Depois percebemos se temos as ferramentas para pôr essa paixão em curso. Ok, então será que eu tenho? Ou eu tenho que ir estudar? Ou tenho que ir aperfeiçoar? E depois, se calhar o mais importante, será que o mercado, o mundo precisa disto? Será que eu posso fazer a diferença? Exato. E este é o ponto-chave. E eu acho que, sobretudo, cada um de nós é único e nós podemos verdadeiramente fazer a diferença. Eu costumo dizer que eu não tenho concorrência. Uma vez que me pediram um orçamento, queria um orçamento para umas formações. E eu pensei, um orçamento? Está bem, então, olha, o valor é isto. Por uma... E depois disseram, muito bem, então vou pedir mais orçamentos. Eu pensei assim, mas eu não sou carpinteiro. Pensei assim, mas quem é que faz isto? Não, mais pessoas farão, certamente muito bem ou até melhor, darão formações ou acompanhamentos às famílias, o que quer que seja, mas ninguém fará a mesma partilha que eu faço, ninguém contará as mesmas histórias que eu conto, e portanto somos todos únicos. Portanto, qualquer área é possível fazermos a diferença, criarmos a nossa própria marca, sermos diferentes. Claro. Agora é preciso fazermos um bocadinho este caminho, que não é fácil, e que às vezes também nos mostra que se calhar não é por ali, temos que fazer assim, uns atalhos, não é direito. Não é direito. Sim, muitas vezes é como tu dizes, exatamente, nós temos que às vezes abandonar umas coisas pelo caminho para afinar, não é? Para alinhar. Sim. E vamos sempre afinando, se calhar é uma coisa que também não Sim, mas eu não acredito em coincidências, e os sinais, a mim foram os testes todos
que me foram sendo colocados à frente apontaram-me este caminho. Eu tive vários momentos em que eu podia ter escolhido outro caminho. Eu podia ter voltado ao jornalismo ou ter ido fazer uma coisa diferente. Cheguei a ir a entrevistas de emprego para a Uber, por exemplo, e para outras coisas, porque estava a precisar também. E se aquilo se tivesse concretizado, eu não teria tido o tempo e a disponibilidade para preparar este projeto e estaria noutro caminho. E por alguma razão aquela porta não se abriu. Bom, são mistérios infindáveis. Que boa conversa, que linda conversa e que bons temas trouxemos aqui neste episódio. Eu estou mesmo feliz por Olha, te eu ter tido agradeço aqui. mais uma vez também. Muito bonita esta conversa. Olha, e agora diz-me, para além daqui do teu livro, que pode ser encontrado em qualquer livraria, não é? O Educar pela Positiva, onde é que as pessoas te podem encontrar? Nas redes sociais, no teu site? Conta-nos lá. Sim, no Instagram, Educar pela Positiva, no Facebook também, Academia Educar pela Positiva, e no site, também muito simples, www.educarpelapositiva.pt. Pronto, e aí podem ver os workshops que tu fazes, as formações. Sim, tudo. Espero que haja muita gente a fazer para podermos ter cada vez mais pessoas com este nível de consciência que tu tens. Muito obrigada. Obrigado, Rita, pelo convite mais uma vez. Obrigada a todos por nos terem ouvido. Espero que tenham gostado tanto deste episódio como eu. Para a semana voltamos com mais um convidado, mais uma história de mudança, mais uma história inspiradora. E não se esqueçam que podem acompanhar os episódios do Reatravessar no meu YouTube, agora com vídeo. Até para a semana!